A conversa agora é com o doutor Adilberto, que é vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, tem uma posição nacional nos conselhos dos tribunais de contas, nos tribunais de contas da União, da Atricom, enfim, tem uma atuação nacional nessa área. Doutor Adilberto, por que essa discussão aqui no Tribunal de Contas do Estado sobre regime próprio de previdência social? Que o tribunal, Edson, um prazer enorme falar com você, sempre um prazer renovado estar aqui com você. Mas esse tema é um tema que é uma preocupação central dos tribunais de contas brasileiros, do TCU aos tribunais de contas dos estados, porque tem uma repercussão financeira enorme, né? Como o Tribunal de Contas é guardião do erário, né, seu dever fiscalizar todas as contas, esses regimes próprios podem ter um impacto muito grande sobre as contas públicas. Então o tribunal faz desde aqueles atos aparentemente menos relevantes, mas muito importantes porque vai somando cada um, são os atos de registro das aposentadorias e pensões, ver se a pessoa tem o direito de se aposentar, cumpriu o prazo, se está recebendo o valor correto, né? Isso é muito importante, porque são coisas que têm repercussão durante 30, 40 anos, né, para frente. E também ele faz auditorias. Agora a gente tem feito uma série de auditorias e de inspeções nesses regimes próprios para ver, olha, como é que é a governança do regime próprio. Lá tem a devida segregação de funções, há interferências políticas indevidas, porque quando isso não acontece, o risco é como se fosse um esqueleto, né? Um risco fiscal é muito grande, é muito significativo. O prefeito está fazendo as transferências que devem ser feitas, está observando, né, observar isso, os repassos corretos. E às vezes o prefeito, foi até muito falado hoje durante o seminário, o prefeito, o gestor público principal, tem um horizonte aí do mandato dele, né? O final do mandato dele, 4 anos, 8 anos no máximo. Enquanto com o regime você tem que ter uma visão de longuíssimo prazo, 30, 40 anos, 50 anos. A sustentabilidade dele tem que ser observada por esse período todo. Então é fundamental, é muito importante que o Tribunal de Contas esteja atento a isso, né? Fiscalizando, inspecionando, sabe, as pessoas, os gestores, as prefeituras, os prefeitos, sabendo que tem alguém olhando, o órgão autor externo observando, está sujeito a auditoria, a uma inspeção, a sanções, até ter o julgamento da conta irregular pelo tribunal, por conta disso. Doutor Adilberto, será que tem alguma relação este encontro, a motivação desse encontro, com o que se discute sempre, de há muito tempo, nacionalmente, do déficit dos sistemas previdenciários, a partir do nacional, o próprio sistema, o sistema geral nacional, e também o sistema dos servidores públicos federais, os sistemas de previdência dos estados, o do Ceará também tem um déficit muito elevado, no que pese as reformas últimas que foram feitas, né? Inclusive com a criação da Previdência Complementar, mas o déficit continua sendo muito elevado. Tem alguma coisa esse encontro com a informação de déficit no sistema de previdência dos municípios que temos aqui? Claro, esse é um debate nacional, como você bem enfatizou, né? O professor Raul Veloso mostrou muito bem que enquanto que as despesas previdenciárias têm crescido muito, o déficit em particular, o investimento público brasileiro zerou. O governo federal, desde 2016, que o investimento público é negativo, o investimento público líquido. Ele não cobre nem a depreciação. Nem a depreciação do capital, do estoque de capital brasileiro está sendo coberto no governo federal. Se a gente olhar, mas nós podemos dizer que essa falta de recursos, ou de mais recursos para investimentos, é em razão de o Tesouro desviar os recursos para cobrir o déficit previdenciário? Eu acho que não é só isso, eu acho que o ponto é esse, claro que não é só isso, né? Mas o fato é que, como o investimento é um investimento público, ele é uma despesa discricionária, né? Você posso investir ou não posso investir, eu não sou obrigado a investir, diferentemente, por exemplo, gasto em educação é obrigatório, né? O gasto do Fundeb, agora 70% tem que ser gastos com profissionais de educação. A despesa de saúde também é obrigatória. O pagamento de servidores e de aposentados e pensionistas é obrigatório. Então, se isso cresce, essa despesa com aposentados, com pensionistas cresce, onde é que vai afetar, não é? É exatamente na... Só há uma diferença da obrigatoriedade dos gastos com educação, saúde, com o pagamento de servidores, porque o pagamento de servidores tem um máximo, né?
E nos outros dois é o mínimo, 25% e 12%. É verdade. Eu digo assim, eu quero dizer isso, é que naquele mínimo você tem que gastar, né? E o servidor também. O sujeito trabalhou o mês inteiro, não tem como deixar de pagar o servidor, a pessoa que está aposentada, a pensionista, é obrigatório pagar. Se isso vai crescendo essa despesa, e tem uma despesa que não é obrigatória, que é o investimento, então ela acaba sendo sacrificada. Acho que esse é o grande ponto, né? O grande ponto da discussão. Como é que o Brasil recupera a sua capacidade de investimento? Claro que há várias teses, muita gente que aponta, por exemplo, que uma que é essencial para aumentar a capacidade de investimento brasileira, investimento público e privado, é de reduzir a taxa de juros. Né? Porque quando você reduz a taxa de juros, diminui o serviço da dívida pública, por exemplo. E se você tem um serviço da dívida pública menor, sobra mais dinheiro para investimento. Essa também é uma das teses, né? Mas não podemos negar que isso é estatística, são dados, são evidências, não é opinião, que o professor Raul Veloso mostrou com muita propriedade, que o gasto previdenciário tem subido no Brasil ao longo do tempo, a despeito de todas as reformas. Eu até contei isso, Edson, quando eu entrei no serviço público, nos anos 90, meados dos anos 90, os meus chefes, inclusive o professor Raul, que eu conheci lá no IPEA, ele se aposentava com 50 anos de idade. Era a regra do jogo, não estavam errados, era a regra do jogo do país. Então, havia uma preocupação, naquela época, com equilíbrio atuarial, financeiro atuarial. Não era isso. Era como se o gasto pessoal englobasse tanto o gasto do cara que está trabalhando quanto do cara que está aposentado. É como aquela visão weberiana, né? Eu vou pagar o servidor pelo período ativo e pelo período inativo. É como se fosse uma coisa só. Era essa visão. Aí, a partir dos anos 90, final dos anos 90, que se trouxe essa concepção de equilíbrio atuarial, né? Necessidade de contribuição, necessidade de... E aí, porque o país estava envelhecendo, né? E esse despejo está crescendo cada vez mais, aí vieram tantas reformas assim. Eu listei 4 reformas, grandes reformas, fora as menores, mas 4 grandes reformas nesses anos todos. Grande reforma no governo Fernando Henrique, a emenda 20. O presidente Lula fez uma grande reforma em 2003, depois a presidente Dilma fez outra reforma em 2007, o presidente Bolsonaro fez uma grande reforma em 2020, né? Enorme. O doutor Leonardo, que foi secretário de Previdência, considera inclusive a maior reforma de todas, foi essa reforma que o governo Bolsonaro fez. Então, o meu chefe se aposentava com 50 anos, eu vou me aposentar com 67 anos. Vejam aí, 15 anos a mais, 17 anos a mais do que eram os meus chefes se aposentavam, quer dizer, mais da metade, aumentou mais de 50% o período. Além de tudo, a alíquota naquela época era 7%, 8%. Hoje a alíquota é 14%, o governo federal chega a 18%. Para a faixa de rendas mais altas, chegar a 18% a alíquota progressiva. Veja, houve uma grande reforma, né? Várias reformas aconteceram já. Mas mesmo assim... exatamente, porque não havia essa lógica, porque você herdou um passivo gigantesco. Mas, de gente que se aposentava com 50 anos e continua hoje no sistema. Mas, doutor Edilberto, a cada dia fica mais difícil esse equilíbrio, como é o nome? Atuarial. Por quê? Porque os governos, os governantes, os poderes públicos têm menos servidores e vai aumentando a massa de aposentados. Então, como solucionar esse problema do equilíbrio se não tem servidor na ativa para contribuir para o pagamento do inativo? Esse aqui é o grande... Vamos tirar o recurso do erário? Não, o que está sendo feito, né, ao longo desse tempo, como um paliativo, por isso que não resolve. Vai ficar mais tempo. Então, hoje é 67 anos, né? O cara na mesma situação. Mas em compensação, ele pode viver até 85. Ok. Ele vai ter mais 20 anos. Mas naquela época, ok, mas o fato é que naquela época você já vivia com 80 anos, não mudou tanto assim, dos anos 90 para cá, a expectativa de vida aumentou 2, 3, 4 anos no máximo, né? E se aumentou o período em 17 anos, pelo menos, né? Naquela época não tinha nem idade mínima. Então o pessoal se aposentava com 48, 49, 50 anos, era a realidade. E alíquotas também aumentaram muito, né? A alíquota hoje chega a 18%. Então, mas resolve? Não consegue resolver, exatamente por isso. Porque não entra, os novos que estão entrando não entram para o regime próprio, já entram, a maior parte está entrando para o FUNPRESP, os fundos de previdência complementar. Então, quer dizer, um regime que só tem despesa e a receita cada vez menor, vai cada vez diminuindo mais. Aí vai criando esse paliativo, olha, demorando mais para você se aposentar, aumenta a sua alíquota, mas... O que é isso, Edson? A questão toda é que não era... Que solução nós podemos antever ou estamos antevendo? Porque se tem menos contribuintes no sistema previdenciário,
e tem mais pessoas recebendo desse mesmo sistema, e o dinheiro do erário é curto para cobrir isso. Nós estamos dizendo que os aposentados de hoje estão ameaçados amanhã? Não estou dizendo isso, estou dizendo aqui... Nós, a sociedade, discutir isso. Pois é, esse é um ponto, por isso que fizeram 4 grandes reformas, né? E por isso é que se aponta que elas não foram suficientes ainda, não é? E o mundo inteiro está discutindo isso. À medida que a população está envelhecendo cada vez mais, não é? O perfil demográfico está mudando drasticamente. Daí a necessidade de reformas todas, e daí a necessidade desse debate continuar existindo no país. Não é? 4 reformas e não é suficiente ainda. Mas eu acho que a gente vai ter que conviver durante algum tempo com essa transição de que, olha, a regra do jogo não era essa, não era desequilíbrio atuarial. Então, algum desequilíbrio, algum déficit vai ter que existir. Porque a lógica era outra. Por mais que você botar daqui a pouco você vai botar uma líquida de 100% de contribuição, mesmo assim não resolve. Então, tudo que eu recebo eu entrego para a Previdência, mesmo não resolve. Por que você acabou de falar? Porque quem está entrando para o regime de Previdência Complementar. Não está entrando gente nova. Então o sujeito vai se aposentar com 90 anos e com a líquida de 90%, mesmo assim tem déficit. Né? Doutor Edilberto, o doutor Raul Veloso enfatizou que o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, precisam estar atentos a esta realidade e fazer alguma coisa para minimizar essas consequências desastrosas que a gente antevê. O que fazer? Pois é, o tribunal tem o seu papel, claro que não é ele que faz a legislação, né, da sua alçada, isso aí. Mas dentro da sua alçada, eu até mencionei já, fazer inspeção, auditorias para ver a governança dos regimes próprios. Né, se não está tendo interferência política indevida, se está tendo segregação de função, se os repasses que as prefeituras têm a obrigação de fazer para os seus segurados, para os servidores públicos estão sendo feitos. Isso é um item de fiscalização do Tribunal de Contas. Nos processos de registros, atos de registro de aposentadoria de pensão, observar se a lei foi cumprida, né, se está sendo observado tudo que a legislação, todo o endurecimento da legislação, né, o maior rigor está sendo observado. Enfim, eu acho que dentro da sua atribuição é isso que ele tem que fazer e tem procurado fazer. Doutor Edilberto, o tribunal tem muita força, exerce bem as suas competências quanto à exigência de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E ela trata do sistema previdenciário? Pois é, ele trata de forma... Essa indagação é exatamente para dizer, o tribunal tem força para fazer com que o prefeito tenha uma melhor atenção, cumpra a legislação infraconstitucional, a legislação que trata da Previdência? Porque a legislação específica de Previdência já dá atribuições aos tribunais de contas. Primeiro tem a atribuição geral, né? Aquela atribuição geral de prestar contas dos regimes próprios que prestam contas. Depois tem a atribuição geral, quando o tribunal dá o parecer prévio das contas dos prefeitos. Um dos itens a serem observados é isso, se foram feitos devidos repasses, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio. Então ele já tem atribuições gerais nesse sentido. E a LRF, na verdade é engraçado até isso, essa pergunta até é muito interessante, porque se a gente olha para os limites de gasto pessoal, a LRF ele inclui tanto gasto ativo quanto inativo, quanto pensionista. É aquela visão que gasto pessoal era inativo, era pensionista. Quando na verdade, com essa visão de equilíbrio atuarial, devia ser separado, né? Uma coisa é servidor pessoal ativo. Pessoal ativo. Pessoal inativo está na outra coisa. Você está trabalhando, tem contraprestação, é o médico que está no posto de saúde, é o professor que está em sala de aula, é o auditor que está fazendo auditorias atualmente. Esse que era o gasto pessoal. O outro é gasto previdenciário. Mas ele retratou tudo igual. Então, quer dizer, também vai ter um problema sério. Isso aí a gente já antevê. Porque, olha, à medida que você vai... essas limitações de gasto pessoal, tem lá o limite de 54% das prefeituras, mesmo no estado, né, que é o limite estadual todo 50%, o que vai acontecer? 60%, o que vai acontecer? Você começa a ter muito inativo, né, muito aposentado, e você não consegue repor. Olha, estou no limite de gasto pessoal, porque é muito aposentado, e eu não consigo prestar o serviço público.
porque não tem condição de repor a força de trabalho, porque está dentro do limite. Então, esse é um drama que muitos prefeitos, muitos gestores públicos enfrentam. Até o Tribunal de Contas tem esse problema, né? A gente muitas vezes não consegue fazer concurso, como deveria fazer, porque a gente está dentro do limite de gasto pessoal. E boa parte do limite é inativo, né? Gente que não está mais fazendo auditoria e tal. Enfim, essas questões todas que precisam ser debatidas, mas é um debate nacional, né? Doutor Adilberto, encerrando aqui, como eu fiz com o doutor Raul Veloso, não poderia perder essa oportunidade, porque senão aí as pessoas vão lá me criticar, os telespectadores, os rádio-ouvintes, porque eu não teria feito essa pergunta. O senhor é um homem respeitadíssimo também, respeitadíssimo nacionalmente, não só por conta da atuação na Atricom, nos outros órgãos relacionados aos tribunais de contas, mas no próprio setor da economia. Obrigado. O que é esse arcabouço fiscal que tem aí, essa reforma tributária que se falava dela há 30 anos e agora ela está sendo feita? Disse o doutor Raul Veloso que parece um samba do crioulo doido. É interessante essa pergunta também, é muito legal, porque quando eu cheguei no IPE, nos meados dos anos 90, o primeiro lugar que eu fui trabalhar foi com o professor Fernando Rezende, que era o presidente do IPE, e ele fez um grupo lá para discutir a reforma tributária. Já há 30 anos. Há 30 anos, isso foi em 96. Ele era um dos autores do projeto que estava em tramitação no Congresso Nacional naquela época. A gente tinha chegado lá no começo do governo Fernando Henrique, em 95. Então, ele queria que a gente acompanhasse aquilo. Fomos um grupo lá de jovens. Na época eu era muito jovem, é engraçado isso. Eu era muito jovem, tinha 24, 25 anos na época. Eu tinha 52, o Fernando Rezende já é um senhor com mais de 80 anos. E está aposentado. Não, está trabalhando ainda, mas com muito mais limitações, né? Do IPE sim aposentado. Mas com a inatividade, recebendo como inativo. Muitos já faleceram. Eu lembro do professor Alcides, que era um professor da USP, que fazia parte do grupo, já era um senhor, já faleceu, não sei, em 2012, 2013, e nunca viram essa reforma tributária sair. Agora, né, foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Não sei se já foi aprovado no segundo turno já também, né? Nos dois turnos? Foi, todos os dois turnos. Na Câmara vai agora Senado, para o Senado. Tem todo um debate, né, enorme que vai ser discutido. Estão ameaçando modificar algumas coisas. Pois é. Enquanto isso, a reforma da Previdência, que era uma reforma que corria paralela, na mesma época foram feitas 4 reformas constitucionais nesse período todo. E tributária nenhuma. Mas é interessante isso tudo, porque apesar de nunca ter saído a grande reforma tributária da Constituição, mas foram feitas pequenas reformas na legislação infraconstitucional. As pessoas não lembram disso, Edson, mas sabe quanto era a carga tributária do Brasil, quando eu comecei a participar disso aí, meados dos anos 90? Era em torno de 27% do PIB. Foi feita reforma para aumentar um pouco, né? E hoje é 34%. Foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi isso. Aumentaram a líquida de COFINS de 2% para 3%. Criou-se naquela época contribuição sobre movimentação financeira. Uma série de modificações foram feitas. E a carga tributária subiu de 27% para 34%. Quer dizer, é um aumento brutal. 7 pontos percentuais no Brasil é muito grande. Sem fazer uma grande reforma à Constituição da tributação brasileira. Na época já se falava muito que você precisa mudar o IVA brasileiro, né, que é o ICMS basicamente, o IPI. Na época se falava que estava previsto na Constituição o imposto sobre grandes fortunas, mudar a tributação do patrimônio, a tributação da renda. Isso praticamente não se alterou ao longo do tempo, né? Hoje é que está se prometendo fazer isso, mas a gente sabe que as resistências eram brutais, muito grandes, né? Eram brutais. Mas enfim, falando do arcabouço fiscal, que na verdade é até mais abrangente, o arcabouço fiscal ele abrange tanto o lado da receita, da reforma tributária, mas também o lado da despesa, a limitação as limitações. Com o fim, acaba o teto de gastos, né, que foi feito pela famosa emenda 95 à Constituição, e uma série de novas regras fiscais são implementadas a partir dele. Quer dizer, a parte tributária é um pedaço, né, é um dos pilares do novo arcabouço fiscal. Mas é um prazer falar com você. Muito obrigado, doutor Gilberto.